Falta apenas cerca de 1,5 km. Era o que a vista do topo da colina onde eu estava me dizia. Se a distância entre mim e a trilha rarefeita de fumaça preta, que era o meu objetivo. Normalmente, eu não caminho tão longe de casa, mas eu tinha motivação. Eu moro cerca de 17 milhas de qualquer cidade, no mínimo. Morar sozinha pode parecer bem solitário, mas eu não me importo. Tenho a natureza ao meu redor, em minha pequena casa. Desfrutar de caminhadas é fácil quando não há som de humanidade ao meu redor, pulsando pelo meu tímpano o tempo todo. Novamente, no entanto, eu nunca vou tão longe de casa. Aproximadamente 2 horas, eu escutei um estrondo. Um estrondo massivo envolveu minha parte da floresta. E, claro, eu tinha que ver o que era. Não que eu tivesse alguma ideia, mas tinha que ser alguma pessoa potencialmente em apuro. Talvez fosse apenas algumas crianças festejando demais. Foi o que eu pensei, até ver a fumaça preta saindo do topo da linha das árvores, a mais de 3 milhas, na floresta atrás de minha propriedade. Agora, eu não sou uma pessoa supersticiosa. Eu sou muito imaginativa. Porém, se dissesse que não pensei nem por um segundo que alguma nave carregando um homenzinho verde pudesse estar por perto e eu poderia ser a primeira a fazer contato, isso seria mentira. Eu não acreditei. Senão, eu nunca teria ido. Acho que sou um daqueles idiotas em um filme de terror que você não consegue deixar de gritar do conforto de sua poltrona, do quão idiota ele é. Então, lá estava eu, aproximando-me do que quer que fosse. É bom que eu tenha saído quando eu fiz, já que a fumaça começou a se dissipar muito rápido. Certifiquei-me de marcar o meu caminho e utilizar as habilidades de navegação que eu adquiri apenas vivendo nessa área. Claro, foi um pouco mais longe do que eu estava acostumado, mas eu poderia facilmente encontrar o meu caminho de volta com as marcações. Lá estava, depois de algumas horas de caminhada, mas a decepção se instalou levemente quando percebi que não havia nenhum pedaço de nave espacial espalhado por aí. Dito isso, também não havia crianças ou ninguém em apuro, mas havia uma cratera a menos de 30 metros da minha frente. Bem, eu hesitei, então eu criei coragem e pisei para dentro. A fumaça estava praticamente dissipada agora. Eu tinha que ver o que havia naquela cratera, mas apenas havia um cadáver de uma pequena corça. Estava ao lado do buraco. Coitadinha. Seus instintos não ajudaram dessa vez, não é? Não quando um ataque das próprias estrelas vem inesperadamente. Originalmente, eu não pensei muito na corça. Apenas uma criatura triste que não foi rápida o suficiente. Mas, quando me aproximei, fez os pelos dos meus braços se arrepiarem. Os olhos estavam brancos e viçosos, revirados para dentro do crânio. As bochechas estavam encovadas. A carne pendia frouxamente do rosto, peito, perna, praticamente todos os aspectos sem sangue. É quase como se tivesse sofrido alguma decomposição rápida ou algo assim. Eu não tinha certeza. Estava fodido, para ser franco. Minha motivação permaneceu. Então, meus olhos se desviaram dessa visão horrível para a própria cratera. Como eu disse, não havia destroço nenhum, nenhuma tecnologia alienígena, nenhum homenzinho verde. Hesitantemente,
Eu olhei por cima da borda desse buraco atrás de minha propriedade, que tinha pelo menos alguns metros de profundidade. A cratera era um buraco circular. Então, não acho que eu possa ser culpada por fazer esse tipo de suposição. Eu olhei para dentro, mas nada. Não havia nada ali. Apenas um monte de rocha no centro. Isso ainda era legal. Bem, eu acho. Um meteoro veio do espaço sideral e caiu na floresta perto de minha casa. Eu tinha ouvido falar que coisas assim, normalmente, eles caem no oceano ou em alguma terra de lugar nenhum. Mas aqui estava caído aqui na floresta. Acho que tenho sorte, disse brincando para o cadáver da corça, a poucos metros de mim. Mas foi então que eu vi um pequeno movimento. A cabeça da corça estava se movendo, apenas se mexendo um pouco, como se estivesse sendo sacudida por alguma força invisível. Eu dei um passo para trás. Eu deveria ter corrido até a minha casa, trancado a minha porta, me escondido no banheiro e pedido ajuda. Eu era tão ingênua, tão estúpida. Eu era completamente estúpida. Em vez disso, eu comecei a gritar, vendo aquela coisa. O movimento viajou da cabeça em geral para aquelas bochechas horríveis, encovadas. Mais um passo para trás. Ótimo. Eu estava a 1 metro de distância disso, em vez de 2. A carne espiou da boca. Uma coisa avermelhada e rosada, com tentáculos, não sei. A coisa escapando do cadáver. Era pequena, mas então houve outra e outra. Agarrou o rosto apodrecido e se libertou. Uma massa dessa coisa rosada, carnuda, enrolado como uma espécie de bola de barbante bagunçada. O último tentáculo se libertou da boca, com um jato de carne. Esse feixe de carne e tentáculos finos estava constantemente se movendo e rolando sobre si mesmo. Nada de animal ou humano para eu me agarrar não me impediu de sentir que estava me observando. Essa massa de carne me deixando congelado de terror. Começou uma secreção das pontas de cada um dos seus tentáculos fluidos, uma substância semelhante a moco. Começou a escorrer por cada apêndice, cobrindo com que Deus sabe o que. Ou melhor, será que Deus conhece essa criatura? Ou isso era das profundezas do inferno? Eu gritei. Eu rasguei minha garganta enquanto gritava e comecei a me virar para correr. Mas aquilo não ia me deixar correr. Com ferocidade semelhante a um chicote, um feixe dessa corda carnuda se lançou e agarrou no meu tornozelo, me levando à terra. Tentei rastejar, agarrar a grama e as raízes na minha frente para me puxar a qualquer distância dessa coisa, mesmo com seu tamanho sendo menor que um pé. Quando aquilo tudo estava enrolado, ele tinha a força suficiente para me manter no lugar. Enquanto eu chorava, gritava e implorava. Mas isso não era humano, não era terreno. O universo não se importa com os chamados de algum animal selvagem. E isso é o que eu era, para o universo e para essa coisa agarrada em mim. Eu era apenas a corça que não foi rápida o suficiente para escapar. Eu virei a cabeça para ver o que estava acontecendo. Com sua pegada não diminuindo, aquilo subiu pelas minhas pernas. Por favor, Deus, por favor, alguém, por favor, me ajudem. Eu chamei para essa coisa ou qualquer coisa que eu visse. Eu não conseguia pensar, somente chorar. Ele rastejou-se, mexendo enquanto fazia isso. Mas a coisa do outro mundo subiu até minhas costas. Depois parou, por algum momento.
Fiquei confusa, esperançosa. Será que aquilo ouviu meus apelos? Como eu sou tola. Claro que não. Ela estava levantando a minha camisa. Eu não conseguia virar muito a cabeça para ter uma visão completa do que estava acontecendo, mas vi o suficiente. Ele envolveu vários de seus apêndices e fez uma espécie de ponta. Os feixes se ergueu e parou por um segundo. Respirei mais uma vez. Então, ele mergulhou no meu cóccix. O rasgo, a dor, mas o pior de tudo, o som. Eu podia ouvi-lo se enfiar na minha pele. O osso rangeu um pouco. Eu gritei. Eu era a carne. Eu era a carne que estava sendo violentada e invadida. Minha visão ficou turva, mesmo com a inconsciência me levando. Os sons continuaram. Tendão e ossos quebrados, acomodando seu novo visitante. A coisa estava se enterrando em mim, nas minhas costas, entrando na minha espinha. Nenhum pensamento veio e apenas me movi por instinto. Depois que os sons pararam, minha visão ia e vinha. Flechas de árvores passando. Estava escuro agora. Estrelas girando na minha cabeça. Casa. Eu queria ir para casa. Apenas isso. Leve-me lá, corpo. Faça isso por mim. Estava escuro. Foi então que eu acordei. Um suor frio e intenso. Gritos encheram meu quarto, enquanto eu me lembrava dos sons da invasão. E olhei em volta. Pisquei algumas vezes. Então, eu ri. E mais do que nunca antes. Um sonho. Apenas um sonho. Claro que era um sonho. Mas eu disse a você que eu posso ser uma pessoa imaginativa. Mas isso está além do normal para mim. Mas ainda assim, apenas um sonho. Então eu me levantei. Eu estava apertada. Eu tinha que fazer xixi. Limpei o suor na minha testa enquanto olhava para o espelho do banheiro. Ei, qual é o seu problema? Disse em voz alta para ninguém. Dei um tapa no meu rosto entre minhas duas mãos. Depois, joguei um jato de água fria no meu rosto. Fui desabotoar minhas calças. Foi quando aconteceu. Tenso. Eu fiquei muito tenso. Eu me endireitei, não por vontade própria, como se minha espinha tivesse sido presa a algum varal de metal incrivelmente apertado, em sua totalidade. Meus braços estendidos. A tensão impediu que qualquer som saísse dos meus lábios. Minha boca e meus olhos estavam bem abertos. Eu estava ficando tão sólido quanto uma estátua. Eu levei toda a minha força para concentrar toda a minha energia em um braço para baixo, em direção à minha camisa. Eu agarrei e deixei meu braço voltar para o lugar aonde aparentemente queria ficar. Levantando a minha camisa, eu me virei. Eu ainda podia usar minhas pernas um pouco, ou melhor, meus pés, pois eu tive que girar usando. Virei-me lentamente e tensamente, nunca tirando os olhos do espelho. Minhas costas apareceram. E lá no cóccix, havia um ferimento do tamanho de uma bola de golfe. Um pedaço redondo de carne rosada. E um ponto de entrada, sem sangue. E a vermelhidão da carne estava ficando mais escura a cada segundo. Estava na minha espinha. Olha, eu não vou adoçar as coisas para você. Nem acredito que você gostaria que eu fizesse isso. O médico disse isso para mim com uma calma total. Mas eu podia dizer que ele
poderia estar ainda mais abalado do que eu, com essas implicações pesadas que coloquei em sua mente. Já a minha mente, no entanto, estava vazia. Eu estava em choque quando meu sistema nervoso se acalmou, depois de ser tomado por uma entidade desconhecida que me deixou solidificando na frente do espelho do meu banheiro. O medo era um conceito de quase ultrapassado. Simplesmente era. A persistência humana pela sobrevivência enraizada no meu DNA me obrigou a entrar no meu Ford enferrujado para me levar a um hospital. Independentemente disso, acho melhor começarmos pela a mais óbvia. A aflição que você enfrenta. Seus olhos estavam sérios, embora este homem provavelmente tenha enfrentado mais de 2 décadas de morte, doença e corrupção. Não acredito que eu poderia tê-lo imaginando parecendo mais triste do que estava neste momento. Ele estava segurando uma pasta, Manila ao lado, que ele hesitamente levantou e puxou uma folha que ele entregou para mim. Esta é sua radiografia. Seu tom nunca mudou de frieza. Olhei para baixo. Cada segundo que passava parecia um oceano, me afogando e me arrastando para o abismo inatingíveis. Olhar por cima era tão simples quanto ele fez parecer, como uma videira crescendo descontroladamente. Essa coisa estava envolvendo a minha espinha. Ela alcançou tanto que parecia que poderia fazer cócega no meu tronco cefálico. Não podemos removê-la. Essa criatura se enrolou em cada uma de suas vértebras. Essencialmente, para removê-la, teríamos que remover sua própria espinha. Isso mataria. Tudo que pude fazer foi acenar levemente. Eu não tinha nada a dizer. Eu só queria ouvir. Agora, esta próxima parte pode parecer menos óbvia, mas ficará muito aparente, muito rapidamente. Seu tom era mais rígido. Seus exames voltaram. Fizemos seu exame de sangue várias vezes e verificamos em torno desses pontos de entrada no seu cóccix. Essa secreção, como você chamou, achamos que temos uma ideia do que é. Havia vestígio de substância ao redor desse ferimento. Os resultados não podem ser totalmente compreendidos, mas, pelo que podemos dizer, sua base e similaridade é saliva, o processo inicial de digestão na maioria das criaturas do nosso planeta. Sem perceber, meus olhos começaram a lacrimejar. Cutículas caíram da minha mão. Eu continuei ouvindo. Seu sangue é o que mais nos preocupa. Você tem quantidade massiva de próteses, a ponto de suas células sanguíneas estar sendo invadidas e decompostas. Seu tecido está sendo convertido em aminoácidos. Ele parou por um momento antes de terminar. Os olhos daquele homem quebrado nunca me deixaram. Eu era um só com essa criatura agora. Seu olhar me lembrou de quando eu vi aqueles tentáculos de carne saindo daquele cadáver. Bem, você está sendo digerida de dentro para fora. As palavras eram frias e pesadas, me puxando mais fundo na trincheira desse oceano chamado tempo. E sinto muito, mas a segurança foi chamada. Você não vai poder sair. Por favor, apenas fique calma e fie. Foi uma pena que ele não teve tempo de terminar antes de eu pegar a panela de aço do balcão à minha esquerda e bater na cara dele, deixando-o inconsciente. Tenho certeza de que eles chamaram as autoridades. Eu tinha menos de 1 minuto antes de a segurança finalmente chegar. Não havia como eu passar meus últimos momentos viva em algum laboratório sendo dissecada e digerida. Eu peguei uma cadeira do lado da sala e joguei na janela da sala de exame.
Graças a Deus, o ponto de socorro era no primeiro andar. Quando ela se quebrou, eu pulei, cortando levemente minha bochecha direita ao passar. Eu corri direto para aquela porcaria enferrujada de carro. Mas era a porcaria mais bonita para mim naquele momento. Medidor de gasolina quebrado, parte inferior enferrujada e tudo mais. Essa viagem levaria pelo menos meia hora, mas eu tinha que chegar em casa. Se eu fosse morrer, seria lá, longe das pessoas. Talvez desta vez tenha sido parcialmente por causa deles também. A rodovia ficava logo fora da estrada principal, então não demorou muito para entrar e começar a dirigir. Meu rosto estava meio coçando por causa do corte, mas não havia muita dor. Levantei o meu dedo e cocei em volta daquele lugar. Quando abaixei o dedo para colocar a minha mão de volta ao volante, um pedaço de alguma coisa voou para o para-brisa e grudou. Esse pedaço preto deslizou lentamente para o painel. Olhei confuso até que meus olhos se levantaram para o espelho retrovisor. Minha bochecha. Ela tinha sumido. Você podia ver meus dentes posteriores. Uma seção inteira do lado do meu rosto tinha sumido. E podia ver a escuridão da minha gengiva apodrecida, que mal segurava meus dentes esqueléticos, mostrando através da falta de um rosto. Olhei nos meus próprios olhos. O topo da minha cristal nasal tinha uma rachadura preta. Meu nariz começou a descascar do meu rosto. O peso daquele grande filho da puta puxando-o para baixo, fazendo pendurar pelo fio do meu septo. Minha pegada no volante estava quente. Pisei no acelerador, mais ainda. Nenhuma quantidade de velocidade me levaria para casa rápido o suficiente. Depois do que parecia uma odisseia completa, a estrada de terra que leva de volta à minha propriedade apareceu. Relutantemente, reduzi a velocidade para não derrapar na curva e me matar ainda mais rápido. Os dois nós dos dedos estavam quentes, até a curva. De repente, meu braço esquerdo estava completamente solto. Ele deslizou do volante e desceu. Olhei para o volante antes de verificar o estado do meu braço. Uma impressão digital preta no verso estava envolvida no volante. Minha pele tinha acabado de descascar, deixando restos naquele aspecto eternamente. Então, era hora de verificar o braço. Só havia horror lá. A carne do meu braço estava descascando, caindo com a gravidade e escorrendo na minha manga comprida, como uma carne apodrecida nojenta. O som enquanto ele corria e espirrava, deixando apenas um braço e uma mão esquelético. Foi suficiente para me fazer vomitar. Devia me considerar sortuda por não estar sentindo dor, mas o meu corpo estava se decompondo diante dos meus olhos a cada segundo que passava. Eu estava ciente de tudo isso. Eu entrei na entrada da minha casa pela última vez. Na caminhada até a porta da frente, meu pé esquerdo se soltou junto com meu sapato. Mas eu estava determinada a continuar. Então, aqui estou eu agora. Estou em casa, sentado na minha sala de estar. Apenas grata por ainda ter uma mão boa para estar conseguindo gravar tudo isso. É a sétima coisa que eu sou capaz de fazer. Eu só queria que alguém soubesse. Quando eu terminar de gravar isso, eu tenho um plano. Estou sentado na minha poltrona favorita no meio da sala agora. Eu vou ficar bem confortável. Já derramei gasolina em mim, na cadeira e no chão ao meu redor. Um medidor de gasolina nunca funcionou naquele carro. Já fiquei sem gasolina muitas vezes. Então, sempre guardo um galão extra de gasolina fresca em recipiente no porta-malas. Acho que eu posso usar isso para salvar o mundo. Esse pensamento me faz rir.
fingindo ser uma heroína no final de tudo. Mas eu sou apenas uma covarde. Eu não consigo acabar com as coisas sozinha. Eu, eu vou precisar de ajuda. Então, quando eu desligar, eu vou pegar meu isqueiro Zippo que diz me beije, nele abri-lo e acendê-lo. Eventualmente, minha mão direita vai apodrecer. E, e quando isso acontecer, eu, e junto com essa casa e essa coisa dentro de mim, irá queimar tudo. Eu só espero que eles cheguem ao incêndio a tempo, onde que muitas florestas próximas sejam prejudicadas. Ah, eu sempre amei caminhar pela floresta.